gente vai lendo uma frase do Campos de Carvalho e não se sabe exatamente qual vai ser a frase seguinte. Debaixo do nariz da gente, e há muito mais tempo do que Garcia Marques, tinha um cara já fazendo uma literatura de alta qualidade. Na geração dele, o que ele fez foi realmente um pequeno milagre. Assim. Ele passou a palavra para o gaúcho. O que tu acha que é querendona? Uma mulher que tá afim. Como é possível um escritor de grande qualidade, especialmente de grande originalidade, passar a vida quase desconhecido do grande público, apesar da admiração de nomes como Jorge Amado, e depois de morto, tornar-se um autor cada vez mais cultuado? É o caso de Campos de Carvalho. O autor de A Lua Vem da Ásia, A Chuva Imóvel e A Vaca de Nariz Sutil, entre outros, estaria completando 100 anos em 2016 e está tendo toda a obra reeditada. Não se apaga uma alma como se apaga um fósforo, ou mesmo um incêndio. Cada um sabe o que lhe vai por dentro. O resto é demagogia. O escritor e jornalista Juva Batella escreveu o livro Quem Tem Medo de Campos de Carvalho. Nestas páginas, Batella analisa não apenas a obra, mas também o lugar de Campos de Carvalho em nossa literatura. Quando a gente observa o texto do Campos de Carvalho, a gente vai verificar ali que ele não subverte a pontuação de uma forma amalucada. Ele tem uma sintaxe do português absolutamente clássica. Ele não comete ali infração de linguagem nenhuma. Ele está trabalhando ali com imagens. E ele distribui essas imagens de uma maneira inusitada. A gente vai lendo uma frase do Campos de Carvalho e não se sabe exatamente qual vai ser a frase seguinte, o período seguinte. Então nós estamos sempre a levar, a tomar pequenas surpresas com aquele texto, né? E isso é muito instigante, porque isso impulsiona a leitura para frente. Eu estou me emocionando o tempo inteiro com personagens que no fundo são um só. Na minha opinião, o personagem da Lua Vem da Ásia é o mesmo da Vaca de Nariz Sutil, da Chuva Imóvel e do Púcaro Búlgaro. São fases de uma vida. Estas páginas escritas com sangue e com suor, e agora também com raiva, para que sobre elas se debrucem os historiadores e os contadores de histórias de todos os tempos, os poetas, os adivinhos, e todos quantos se interessem por outra coisa que não seja o seu próprio interesse, como é o caso edificante do autor. Eu nunca entendi por que o Campos de Carvalho não é um autor famoso até agora. Provavelmente também ele nunca entendeu. O Campos de Carvalho fez o seu trabalho de casa. Ele fez 4 livros muito contundentes, né, de 56 a 64. Mas algum crítico, na época de cujo nome eu não quero lembrar, escreveu que o Campos de Carvalho praticou, em 1956, um surrealismo que já não se usava mais, que já não se fazia mais. É como se ele tivesse escrito em 56, com A Lua Vem da Ásia, principalmente, e com o Púcaro Búlgaro, de 64, um tipo de surrealismo, aquele nonsense disparatado, um livro que se praticava, que se escreveu na década de 20. Só que isso me parece uma leitura um bocado apressada e talvez até mal-humorada em cima do Campos de Carvalho. O surrealismo do Campos de Carvalho é um surrealismo muito mais incisivo. Ele está falando ali de um homem que está apartado da sociedade. Ele está falando de um homem que está isolado em si mesmo. E, de uma certa forma, o Campos de Carvalho está praticando, sim, uma literatura muito contemporânea. Porque a literatura que se vê hoje, no Brasil, principalmente quando a gente pega, por exemplo, um João Gilberto Noll, a gente vê o quê? É um homem fragmentado numa cidade grande, perdido. Esse tipo de coisa a gente já encontrava no Campos de Carvalho. Um personagem alienado de si mesmo. Só tem o nome. Há quase 20 anos, Pedro Bial entrevistou Campos de Carvalho para o então Espaço Aberto Literatura. O autor morreria um ano depois. Você é um humorista que raramente dá um sorriso. Realmente, eu pouco sorriso. Por quê? Eu não sinto necessidade. O que lhe desperta interesse?
Atualmente nada. Lhe fazia bem escrever? Muito bem. Você ficava em êxtase? Em êxtase. Perfeitamente. E quantas horas seguidas você podia ficar nesse transe? Eu não posso dizer assim porque eu escrevia na rua. Andando na rua? Andando na rua, parava para escrever. Escrevia umas frases inteiras. Escrevia vários livros assim. Ele foi ficando esquecido e ele foi se dando conta disso. E com isso, um escritor afunda. Por que você parou de escrever? Parei de escrever por ter brigado com o editor. Mas não que tivesse outro motivo. Depois de 30 anos, eu voltei a escrever porque mudei-me para São Paulo e descobri que aqui tinha muitos leitores. Outro dia o troglodita quis convencer-me de que um dos meus quadros estava de cabeça para baixo. E o pior é que nem era quadro, era um espelho. Não somos só nós dois que somos apaixonados pelo trabalho do Campos de Carvalho. Tem muita gente. Recentemente houve montagem de peças, há filmes que estão sendo planejados. Sim, ele se tornou um culto. E talvez até ele tenha sido, na época, dentro ali de um círculo literário mais restrito, um autor também cult. Ele foi um chute na porta da literatura brasileira em 1956. Né? Ele entrou com um berro e um chute. A Lua Vem da Ásia e o Púcaro Búlgaro são dois respiros na literatura que tem um laivo cômico e tem um laivo filosófico e psicológico, psicanalítico muito grande com A Lua Vem da Ásia, né? Porque a gente está falando ali o quê? De um hospício, de um sujeito que está num hotel de luxo, crente de que está num hotel de luxo e depois se dá conta de que, não, peraí, esse hotel de luxo não é bem assim, isso aqui talvez não seja bem um hotel de luxo. E ele se dá conta de que está numa prisão e quando ele se dá conta disso, ele decide que precisa fugir. Aos 16 anos, matei o meu professor de lógica. Legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? A lógica. A lógica. Consegui ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar então sob uma ponte do rio Sena, embora nunca tenha estado em Paris.